Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa aula de hoje, o nosso tema são raios de sol. Como vocês podem ver na imagem que eu preparei, o render, né, como de costume, eu vou estar mostrando as particularidades desse efeito. Claro, a gente vai fazer no nosso exercício na próxima aula. Tá. Esse efeito ele ocorre com a luz do sol sendo obstruída pelas nuvens ou por algum objeto. Porém, ela não é completamente, né, obstruída ali, senão seria um cast shadow, né? E essa projeção da sombra, ela ocorre ali na borda, no caso das nuvens, acontece na borda delas e gera essa iluminação lá no céu, como a gente às vezes vê esse efeito acontecer. Além disso, a gente precisa ter uma certa umidade no ar e poeira, atmosfera, sujeiras, coisas que vão fazer a gente conseguir enxergar esses raios de luz transpassando o ambiente. Bom, tenha em mente que esse efeito ele pode funcionar também como um foco na cena, como eu já tenho aqui no quadradinho, mudando o feeling significativamente. Então, se você vai optar por colocar isso na sua cena, você tem que pensar bem, né, e saber ter uma justa causa. Às vezes você quer pôr um ponto focal bem forte ali e vai funcionar bem. Esse tipo de luz ele é como se fosse uma coluna, né, um raio de luz, né, e costuma ser mais forte do que a luz principal do ambiente. Então vamos aqui no nosso, vamos mexer um pouco aqui na cena. Estamos aqui com a nossa cena e como é que eu construí ela, né? Eu tenho aqui um spot, uma luz que é spot, né? É um spotlight. Deixa eu pegar aqui a luz. Ele é um spot, ó, ele está relativamente forte. Está com um pouquinho de diâmetro, que é para dar um pouco de suavidade na borda. E eu acho que precisa. Bom, mas como eu disse, sempre observe fotos para você conseguir replicar esse efeito. E eu coloquei esse plano aqui só para a gente brincar um pouquinho e mexer a sombra ali, ó. Então a gente consegue ver como isso aqui funciona de uma forma fortíssima para um efeito realmente ali de foco, né, de ponto focal. E aqui vai ser a cena que eu vou fazer de exercício, né, que eu quero fazer. E repara também na borda, como que ele cria, a gente consegue sentir essa dissipação, né, para a área da sombra, né? Ele tem um valor aqui entre a sombra e a luz que é bem forte, né? A saturação dele. O meu plano tá meio tortinho, não. Acho que tá meio... Não, tá tudo bem. Então, vamos ver exemplos com algumas fotografias e ilustrações no Photoshop para entender melhor como esse efeito está acontecendo, como que alguns artistas usaram esse efeito e sempre observe a vida real para você conseguir compreender de forma melhor. Por mais que a gente consiga ter um bom resultado dentro do software, requer às vezes muitos conhecimentos para você fazer uma cena no 3D. Enquanto você tem a realidade, que às vezes é só você abrir a janela e olhar para fora, tirar uma foto que você vai conseguir observar. Então vamos lá. Então, estamos aqui no Photoshop e vamos ver nossos exemplos. Eu separei bastante exemplos para esse, porque é muito comum, né? São cenas que têm muito uso e é muito bonito o efeito. Aqui, né, nessa cena toda, o que importa é só esse pedacinho. Então a gente consegue ver como isso aqui, ó, é muito alto o valor disso aqui, ó. Vou até abrir aqui para vocês conseguirem perceber o valor. Isso aqui é praticamente branco, né? O valor é raro, é muito difícil a gente ter um valor branco assim, que é muito alto. E a gente consegue ver realmente como é forte, né? Como eu mencionei, é muito forte esse tipo de luz. E ó, se você isolar assim, até parece um tiro de um blaster, né? Mas enfim, ele tem esse efeito, ele é bem forte no centro, e aí na borda, né, que ele começa a dissipar, a gente consegue ver essa intensidade aqui, que
que é da luz ambiente, né? A gente está vendo aqui em volta desse facho de luz. E ele sempre vai ter esse efeitozinho que embora isso aqui dá um realismo muito legal nas ilustrações. Ó, outra fotografia. Nessa aqui a gente já consegue ver da onde está vindo, né? Aqui no caso é uma porta com vários fachos. Aqui ó, o efeito semelhante na outra fotografia. E aqui a gente consegue observar num objeto, né? Como eu falei, ó, na área da sombra, ó como acontece aqui, ó, bem fininho, né? Essa luz super bem saturada, né? Se eu pegar aqui com conta-gotas, ó, você consegue ver que está bem saturado. Está bem saturado mesmo. Então vamos ver mais exemplos. Aquela imagem estava com a resolução um pouco ruim, né? Essa imagem aqui eu gosto dela porque a gente tem o quadriculado do chão, né? E a gente consegue ver como que algo que tem um tom escuro fica nessa iluminação. Repara como que estão os valores, né? O claro na sombra, e ele não vai pegar a preto e branco porque a imagem está colorida, né? Eu estou usando o meu atalhozinho aqui. Mas repara bem como isso aqui está muito para cá, sim, né? Tá bem claro. E a cor desse mesmo branco na sombra tá aqui. Então, olha o tanto que isso aqui subiu em valor, né? É realmente um contraste muito alto que tem. E aqui é uma imagem muito boa para a gente observar, né? Tem várias reflexões e tal. E é muito interessante. Tem vários efeitos acontecendo nessa mesma imagem. E é um lugar muito bonito, inclusive, né? Aqui, eu tinha salvo essa cena faz muito tempo. Não, isso aqui eu acho que é dentro de um daqueles confessionários da igreja, né? E aí alguém se confessando, né? E aí a gente tem esses pequenos buracos que faz ter esse mesmo efeito de raio de sol. Porém, ele não é tão intenso quanto aquele que a gente viu na outra imagem. Mas ainda assim, ó, a gente tem esse efeito acontecendo. Isso aqui é muito mais por conta do material Isso aqui também é por conta do material da pele, né? O subsurface scatter, né? Que é a luz que entra um pouco para dentro. Mas a gente tem aqui um efeito parecido. Acho que é do Mandalorian, essa imagem. E repara como a gente também tem esse efeito de luz, de coluna de luz, né? Aqui no caso é de uma lanterna, não é do sol, mas o efeito é muito semelhante. Lembra que eu comentei que a gente precisa ter sujeira no ar, poeira e moléculas e essas coisas para conseguir enxergar? Da mesma forma, e aqui nesse exemplo, ele acontece de forma perfeita o que a gente comentou, né? A gente tem aqui a fonte de luz, o valor aqui na fonte mesmo, ele é muito claro, quase, se não for branco, é muito próximo do branco. E a gente consegue ver isso aqui, essa luz, como um spot, né? Como eu coloquei lá no Marmoset, acontecendo essa iluminação. Então, tá aí um tipo de cena que você pode usar essa iluminação. Aqui eles valorizaram mais esse suspense, né? Pegando só a fumaça ali, a sujeira do ambiente. Aqui outra fotografia que a gente tem os raios entrando, a gente consegue ver nitidamente, né, o raio aqui. E olha como é forte o negócio, é muito forte mesmo a luz. Onde ela está incidindo assim com força, é realmente muito forte. Ó. Você percebe que o valor aqui do chão é quase o mesmo do fio, né? Eles ficam muito próximos. Outra cena muito interessante para a gente estar vendo. Aqui eu já peguei um outro tipo de ambiente que é em árvores, né? Esse aqui é do Vickers. E você vê como que tem essa luz, esses raios do sol, mas porém ele está sendo cortado por muitas folhas, né? É como se fosse um céu cheio de buraquinhos e tem vários raios passando. E aí a gente também tem essa neblina no ambiente, mas cria esses efeitos aqui, ó. Como a luz está um pouco mais dissipada, a gente tem essa iluminação acontecendo, mas ela não é tão forte, porque
ela está levemente difusa. Tanto que aqui a gente não está enxergando o raio vindo aqui, né? Se ele tivesse forte, a gente ia conseguir, né? Se ele tivesse muito forte, a gente ia estar conseguindo ver o raio aqui. Ou, sei lá, por aqui, por aqui. Então a gente tem essa luz difusa acontecendo também, né? Tá um pouco... Tá bastante... As árvores, as copas estão deixando bastante soft a luz. E apesar de a gente ainda ter o raio, ele não tá tão forte. Aqui outro caso é um raio de sol entrando, porém a janela deve ser aqueles vidros que deixam difusa, né, a luz. Então a gente tem o raio acontecendo, mas ele é muito fraquinho, muito fraquinho. Eu acredito que seja isso. Ou a própria luz já está tendo uma difusão do lado de fora e a gente consegue realmente ver só um pouquinho, né, aqui dos raios entrando. Mas são exemplos que a gente vê como pode ser muito forte, como pode ser muito fraco, né? Dependendo do que está bloqueando essa luz. E aqui um outro exemplo, que é embaixo d'água, que a gente consegue ver esse efeito aqui na água, né? Como as ondas de luz, né? A gente consegue ver essa refração da luz acontecendo de uma forma muito clara, né? Que é esse efeito aqui na água, e que é muito interessante, que eu até comentei num outro exemplo, né? Mas isso aqui é um efeito específico, essa coisa da água, e sim um outro tipo de efeito que a gente pode explorar e ver em outra aula bônus, mas vale a menção também nesse efeito, caso você está pensando em alguma cena, como é que você faz? Pô, usa raios de sol. Dentro da água é uma maneira de você usar raios de sol como o sunbeam, né? Esse tipo de efeito. E aqui vamos às nossas ilustrações. Aqui é o mesmo caso. Esse artista aqui também ele também fez um pouco mais difuso, né, algumas entradas de luz, porque está na floresta. Mas ó, essa área aqui da árvore está bem quente, está bem forte mesmo o sunbeam. E é o ponto focal, né, também. A gente consegue ver que aqui é o ponto focal, essa região, né? É onde ele quer que a gente olhe, que é para onde a menina está olhando. Que é a direção dela, acredito. Então, uma arte muito interessante para a gente estar olhando. Aqui já é uma ilustração do Magic, se não me engano. Um outro exemplo de sunbeam acontecendo. Aqui está mais suave, né? Ele está acontecendo ali, as nuvens estão... Está acontecendo... Não está acontecendo muito do efeito. A gente tem um raio mais forte, que é o que está vindo aqui. Que, como eu disse, o artista usou esse recurso para dar o ponto focal nessa região aqui, que é a região da arma, né? E aí tem um pouquinho aqui da luz, que seria esse trecho todo, né, assim, que ele usou o sunbeam de uma forma muito boa de aplicar. Aqui a gente tem um concept. Aqui é um concept art. Eu acredito que do The Last of Us. Outra forma interessante, né, de aplicar em cenários, a gente vai ver muito isso. Para dar esse feeling, né, da cena, é muito interessante, ó. A luz entrando lá, a luz refletida, né, como dar um destaque. Esses aqui são conceitos do jogo do Uncharted. É um mix, né, de pintura com 3D, acredito eu. E aqui a gente consegue ver o sunbeam aqui atingindo na mesa. E ó, como o valor é muito forte, como a gente já tem falado, e a gente tem esse RUI acontecendo, nessa mudança de RUI e de valor. A gente tem a mudança de RUI acontecendo, né? Ele está indo do amarelo para o laranja ali, e a gente vê a mudança de valor acontecendo, né? Também. Uma cena incrível. E aqui também ele já aproveitou para fazer a luz de recorte, né? Duas coisas na cajadada só. E repara como tem a sujeira, a partícula aqui da cena, como dá a sensação que esse ambiente tem pó, tem poeira.
Então, uma cena muito bem feita, brilhante, brilhante mesmo. Tem artistas incríveis, né, trabalhando. Isso aqui também é do Detroit Become a Human. Become a Human. E outro concept que usa essa luz, esse raio de sol, esse facho, né? A gente tem aqui a da porta e principalmente aqui da janela, que a gente tem essa reflexão muito forte acontecendo. E né, são artes muito boas, conceitos incríveis mesmo, com muita qualidade, né, de execução e fundamento muito bem aplicado. E é o fundamento, né, que faz realmente a cena ganhar essa vivacidade, né, ganhar essa autenticação, parecer crível, né, é o fundamento que está sendo muito bem aplicado ali na parte artística. Um outro tipo de cena que a gente vê muito esse efeito são cenas de... essas cenas, tipo, gloriosas, né? Cenas de anjos, que a gente tem essa luz aqui. Aqui, no caso, ele não está iluminando nada aqui que a gente consegue ver de forma direta, né? Exceto aqui a silhueta, né, do personagem fazendo uma ring light bem legal. Mas percebe como isso aqui, ó, as nuvens bloqueando a luz do sol e aí criando esses raios, como isso aqui fica muito bonito e deixa essa cena gloriosa, né? E o ponto focal tá lá, que é o nosso ponto mais forte de luz. Então é sempre interessante pensar isso, que quando você colocar essa luz, ela vai ser o ponto focal, muito provavelmente. Que é uma forma de você já planejar. Essa ilustração eu separei para mostrar esse mesmo efeito de uma forma um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais insinuada, né, mais artística, mais lúdica, assim, né? Ele não está tão preocupado aqui em trabalhar as formas, né? Ele está mais preocupado em trabalhar o feeling de cor, né? Isso aqui provavelmente é um estudo de cor, inclusive. Então, vale muito a pena mostrar isso aqui, ó, como ele fez esse raio de sol parecendo quase um fogo que está caindo, né? Essa cena aqui é do Assassin's Creed, é um concept do jogo. E repara como ele usou de uma forma muito interessante, né? Tem essa cúpula, que ó, como ela tem vários lugarzinhos, né? Que bate ali, que tá vindo esses fachos de luz. E ó, como é claro, é branco, né? Isso aqui é praticamente branco, algumas estão ali num tomzinho mais amarelo, que ele não quer dar o foco. O foco tá aqui. E aqui, inclusive, já tem o outro efeito, né? Que é ele está contra a luz, que a gente vai falar na nossa outra aula, mas é muito interessante como ele trabalhou isso aqui, né? De esconder a luz, colocar a luz ali para trás e criou esses dois ambientes na cena, né, de uma forma muito, muito, muito boa mesmo, né? E aqui é o ponto, né? Um desses raios que já tá ali um pouquinho mais, não tá tão forte, tá vindo aqui, né? Porque também tem aquela questão da distância, né? Que a gente às vezes conversa. E aqui é a nossa última cena que eu separei. É uma ilustração do Wizards of Coast. E usando esse mesmo efeito de foco de luz. Aqui no caso é a abertura da caverna, né? Ele não está criando assim um raio de sol tão forte como ele não tem a obstrução, né? Ele, mais nas bordas que fica aquela coisa muito quente. Mas é o mesmo efeito, porém com um buraco muito maior acontecendo. É uma luz, um raio de sol que está vindo. Muito legal também, muito boa a ilustração, né? Como eu disse, é uma mistura de efeitos que a gente tem que ir entendendo e percebendo como funciona, né? Tem muito da luz atmosférica, luz ambiente acontecendo. Tem outros efeitos que compõem, não é um único. Mas eu espero que tenha ficado claro como esse efeito ele pode surgir nas cenas e como que a gente pode estar usando ele para dar destaque nas nossas cenas, né? No nosso render, quando a gente for fazer ali, ilustração, está planejando algo, se tem algum trabalho, se está fazendo. É muito interessante esse efeito, como ele gera um ponto focal e gera uma luz muito bonita, né? Então, bons estudos até a nossa próxima aula, que eu vou fazer o exercício
e vamos na prática ver como que a gente constrói isso na cena. Essa aula faz parte do meu curso de Fundamentos da Arte, Luz e Sombra. Contém mais de 7 horas de conteúdo dedicado, com diversos exercícios para melhorar sua percepção e fixar o conhecimento. Adquira o curso no link na descrição.